O maior cultivo de cânhamo da América Latina agora é no Paraguai, mas liderado por um brasileiro, que tentou fazer no Brasil, não pôde, e aí no Paraguai foi muito bem recebido. Esse é o cenário, Valmir. É para rir ou para chorar? Estou em dúvida. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um FIS Talks, aqui no canal da iniciativa FIS, onde as maiores lideranças da saúde se encontram. Nosso convidado de hoje, a honra que eu tenho de receber ele aqui, é o Fabrício Pamplona, fundador da Mind the Graph e neurocientista de formação de graduação farmacêutico, né? Depois seguiu aí a carreira de neurocientista. Neurocientista é uma palavra que resume, mas já fiz tanta coisa na vida, tanta coisa interessante para a gente conversar, né, que vai de farmácia, passa por SaaS, passa por tecnologia, e hoje o tema aí, acho que é o tema principal da minha carreira, que são os canabinoides, né, a cannabis, os derivados e tanta oportunidade que isso pode gerar na indústria e na saúde, sem dúvida, né, que é o nosso principal tema. Eu quero lembrar aos nossos seguidores aqui que em novembro nós teremos uma semana de eventos proporcionadas pela iniciativa FIS, tá? É o FIS Week. Então, durante essa semana, que vai do dia 8 ao dia 12 de novembro, nós teremos o FIS 2021, né? Fórum Inovação Saúde 2021, e teremos também o projeto Simetria, ocorrendo simultaneamente ao FIS. Para saber de mais informações e se cadastrar gratuitamente, são eventos que vão acontecer de forma gratuita, tá? Com as maiores lideranças da área da saúde, é só acessar o fisweek.org.br. Bom, Fabrício, sabe-se que a cannabis ela foi uma das primeiras plantas cultivadas pelo homem, né? Na China antiga, ela era usada para fins medicinais e espirituais. Recentemente, uma pesquisa realizada pela Civico, que é a Cívico Socioambiental em São Paulo, constatou que mais de 70% dos brasileiros apoiam o uso medicinal da cannabis. Tal estudo ele ouviu mais de 1.000 pessoas. Tudo que a gente vai falar aqui não tem absolutamente nada a ver com o uso de drogas ilícitas. A gente está falando de indústria farmacêutica produzindo com AF, com BPF, com registro na Anvisa, né? E sem aquele efeito da doideira que a maconha proporciona, né? Então a gente está falando do uso medicinal para curar ou para pelo menos servir como paliativo em algumas circunstâncias. E a cannabis, né, Fabrício, ela tem, eu acho que mais de 3.000 variedades, né, inclusive uma que é muito utilizada na indústria, que é o cânhamo, né, se eu não me engano é usado até para fazer asa de avião, né, calça jeans foi produzida com essa planta, né, e hoje ela está basicamente sendo utilizada na indústria farmacêutica com a aplicação de duas moléculas, né, que é o THC e o CBD. Como é que você analisa o atual cenário de regulamentação e utilização da cannabis no Brasil? Essa planta ela traz uma série de potencialidades muito interessantes, né, indo da parte agrônoma para a parte alimentar, passando por aplicações industriais que não parecem tão triviais a um primeiro olhar, como você mencionou, do cânhamo, né, que tem as fibras, que tem os óleos, tem os bioderivados que vão de combustíveis a plástico, a celulose, né? Alguns dizem que a Suzano do futuro vai deixar de usar eucalipto, vai deixar de usar pinos, esse tipo de celulose está com os dias contados a partir do momento em que a celulose do cânhamo entra em jogo. E é interessante porque isso também é um renascimento, né? O papiro egípcio era feito de cânhamo, né? Assim como você fala também da alimentação da China, do uso até ritualístico, né? Do ponto de vista aí de psicoatividade. Todas essas coisas são uma espécie de resgate cultural, né? Mas óbvio com uma roupagem muito mais moderna do ponto de vista de fabricação, sem dúvida, e também de controle das variedades, da genética, tudo isso. O número de variedades da cannabis, eu acho que ele é incontável, né? Você mencionou um número, alguns milhares certamente, eu diria que ele é quase infinito, à medida em que, nos países em que há uma regulamentação avançada, cada dispensário, cada local que vende quer fazer sua própria linhagem, quer, né, domesticar um pouquinho e dar a sua contribuição para essa cadeia de fornecimento, né, para essa vertical, digamos assim, né, para esse segmento. Então, acho que é incontável, né? O cânhamo é certamente uma das mais famosas, né? Hoje em dia já se fala em variedades de cânhamo também, né? Então se fala em cânhamo mais voltado à produção de semente, cânhamo mais voltado à verticalização para gerar fibras mais longas,
cânhamo para gerar caules mais grossos, portanto, maior volume de fibras. Então a coisa realmente está se sofisticando e hoje genética da planta é um dos tópicos quentes, é um dos tópicos bem quentes dessa área, tanto genética de novos compostos, né, para ir um pouco além do THC e o CBD, que realmente são os mais explorados até hoje, seja genéticas que proporcionam novos derivados. As pessoas gostam de comparar, assim, para quem não entende exatamente o que é uma variedade, uma linhagem, uma comparação bem fácil de entender é o cachorro, né? As variedades de cannabis estão para o cachorro assim como as raças, né? Então, você tem cachorros muito pequenininhos, chihuahuas, pincher, e você tem dog alemão, né? Então, e é tudo cachorro. Então, é assim que a gente enxerga as variedades de cannabis para diferentes finalidades, interesses, etc., né? E no caso das aplicações medicinais, até hoje, né, sem dúvida, as variedades que produzem THC e CBD, as duas principais moléculas, são a de larga utilização. O Brasil, né, agora entrando no ponto do Brasil, o Brasil está atrasado. Todo comentário que eu tenho que fazer, eu tenho que começar com isso, porque o Brasil teve a chance de ser um pouco mais pioneiro, ou de pelo menos tomar a frente na América Latina, o que já seria louvável, uma vez que, do ponto de vista científico, de entendimento, de massa crítica, digamos assim, de inteligência, o Brasil já tem faz tempo, né? Alguns dos pesquisadores importantes aí na história internacional eram e são brasileiros, o que está em descompasso, né, com a velocidade regulatória e também com as liberdades, digamos assim, da aplicação industrial. Vontade tem, mercado tem, gente para fazer tem, né, mas o conservadorismo do nosso país é um pouco maior, né, do que outros países que tomaram a frente internacional, como o Canadá, como Holanda, como o próprio Israel, né? E aqui na América Latina, sem dúvida, o Uruguai foi o primeiro, e agora a Colômbia desponta como grande celeiro de proporções farmacêuticas, digamos assim. É coisa que o Brasil está, infelizmente, atrás, né? Está consumindo. A gente se posicionou como consumidor, não como fornecedor, né? E uma novidade bem interessante, o maior cultivo de cânhamo da América Latina agora é no Paraguai, mas liderado por um brasileiro, que tentou fazer no Brasil, não pôde, e aí no Paraguai foi muito bem recebido. Esse é o cenário, Valmor. É para rir ou para chorar? Estou em dúvida. É para achar muito doido, né? Ô, cara, e me diz uma coisa, a gente está falando da regulamentação no Brasil para o consumo, ainda nem é para o cultivo, né? Que eu acho que entra em outro patamar de regulação, né? Então, seria para o consumo medicinal. Onde é que estão as principais amarras? Onde é que estão as travas que dificultam que isso ganhe realmente corpo e se faça uso? Porque o uso hoje existe já, judicializado e tudo mais, né? Existem formas aí que as pessoas que tinham a real necessidade iam surtir efeitos no seu status, na sua saúde, né? Com o uso, conseguiram na justiça algumas liberações mais pontuais, agora de uma forma, uma legislação que deixe isso redondinho, que as pessoas possam fazer o consumo controlado, obviamente, né? Onde estão essas travas, Fabrício? Legal, excelente pergunta também. E acho que eu estou bem posicionado para responder, porque eu acompanhei todas as fases, né? Eu participei da missão inicial no Canadá, em que eu como setor regulado, né, na época estava na Entourage, que foi a empresa que iniciou esse mercado no Brasil, a gente levou a agência regulatória, a Anvisa, né, os técnicos da Anvisa, para o Canadá para entender como funciona esse setor, né, como ele é regulado. Então, como é que são as produções, como é que cultiva, como é que rastreia, como é que extrai, né, como é que gera os derivados, como é que é prescrito, como é que é armazenado, de cabo a rabo, né? Isso foi em 2015, já faz 6 anos, né? Então, eu diria que a Anvisa tem 6 anos de acúmulo de experiência e de entendimento desse tema, né? Mas as aplicações, elas vão sendo graduais, e muito à medida em que há uma demanda social, né? E, óbvio, uma liberdade até parlamentar e de governo, né? Não é todo governo que é aberto a esse tipo de iniciativa, né? Assim como outras polêmicas, né? Assim como jogo, coisas assim, depende de certas mentalidades para encarar isso como negócio. Então toda essa discussão iniciou em 2015 com um governo que enxergava isso com bons olhos, digamos assim, ou pelo menos tinha menos preconceito, né? O preconceito sempre existe. E aí o grande norte foi: vamos dar acesso às pessoas que precisam, exatamente o que você acabou de mencionar.
Isso, de uma certa maneira, já em 2016 começou a ser operacionalizado com as importações. 2019 ficou muito sólido. Tá? Hoje em dia, uma pessoa que queira ter acesso a esse tipo de produto, ela não tem muitas amarras, além, óbvio, do tempo, do acesso a médicos especializados e do custo, né, da grana mesmo para comprar o produto. Né? Existem vários países que conseguem exportar para o Brasil. Eu mesmo, hoje, um dos negócios que eu participo é a curadoria de um portal de derivados de cannabis, né, sobretudo CBD, que é o que a maioria das pessoas procura, e em 10 dias, a partir da prescrição, 10 dias está na porta da sua casa. Tá? Então, já é possível, já não é mais tão caro quanto foi, né, mas tem certos gargalos. O que falta para a gente evoluir daí para uma produção nacional? Né? Hoje, a gente está numa etapa em que é possível produzir no Brasil, dentro de uma certa regulamentação, que é a RDC 327 de 2019, mas o extrato, né, o insumo ativo, precisa ser adquirido no exterior. Então também há uma certa dependência de países estrangeiros. Né? Isso não é uma particularidade só do ramo da cannabis, tá? Tem uma estimativa de que mais de 90% dos insumos farmacêuticos de medicamentos fabricados no Brasil vêm do exterior. Então a gente tem uma tradição de comprar insumo da Índia e da China, né, principalmente, mas não precisava ser assim na cannabis. Né? Eu entendo que o principal entrave hoje é um entrave ligado, primeiro, à mentalidade de que vai haver um desvio de função. Né? Então é difícil convencer as pessoas de que um plantio, por exemplo, no Brasil, ou mesmo só a extração no Brasil, vai ser usado de maneira exclusivamente medicinal. Tá? Existe ainda essa visão, e aí a gente pode discutir como é que isso aconteceu no Canadá, tem uma visão interessante sobre fases também diferentes dos consumidores que acessam, né, esses produtos. E a segunda mentalidade é em relação à segurança. Tá? Então, mesmo nos países bem mais evoluídos do que a gente, evoluídos em termos até de sociedade, né, sociedades mais bem equilibradas, a segurança em torno do cultivo da cannabis ela é grande, tá? Ela é bem grande. Então, frequentemente o cultivo é só realizado em locais fechados, monitorados, sem ponto cego nenhum, com rastreio muito grande, só com pessoas que não têm antecedentes criminais. Uma pessoa nunca fica sozinha com a planta, né, sempre em dupla pelo menos, com macacões sem bolsos, coisas desse tipo. Tá? Por quê? Porque o grama de cada florzinha dessa vale bastante, né? Então há um interesse muito grande, é muito fácil de revender. Obviamente, não vamos ser hipócritas, o nosso país tem tráfico pra caramba, né? Então esses são todos empecilhos, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção é que na Colômbia não é diferente, né? Talvez seja até pior do que no Brasil. A Colômbia também é super violenta, tem um histórico de tráfico igual ou pior do que o Brasil, né? O México também, e todos eles estão avançando em regulamentações. Não há dúvida de que é possível, tá? Se houver mentalidade favorável, é possível realizar essas atividades com segurança e sem expor mesmo os trabalhadores a risco. Né? Vou comentar duas coisas semelhantes que acontecem, né, no nosso dia a dia, né, e que oferecem riscos iguais ou superiores. A mera atividade de farmácia, tá, ela é muito arriscada, acontecem muitos assaltos à farmácia, né, porque, igual, existem medicamentos caros ali, medicamentos muito fáceis de revender no mercado negro. Vou dar um exemplo, o Viagra. Né? Viagra foi contrabandeado à torto e à direito no Brasil. E outro exemplo, que quando eu comecei a falar com as empresas que constroem fábricas, né, eu não fazia a mínima ideia disso, mas eles alertam que o grau de segurança requerido para cannabis é muito similar, é a produção de derivados que contêm cafeína. Olha que interessante. As fábricas da Coca-Cola, por exemplo, têm um grau de segurança altíssimo. E não é por conta do segredo da receita da Coca-Cola. É porque as pessoas realmente roubam cafeína purificada para vender no mercado negro como cocaína. Tá? Porque ele é um estimulante. Né? Então perceba que já há situações no Brasil com um grau de periculosidade, vamos colocar assim, com um risco semelhante. Né? Só não é divulgado. Então eu acho que o entrave é mais político e na mentalidade do que de qualquer ordem prática. Essa é a minha visão. Ótimo. Essa questão da cafeína, não só da cafeína, do próprio café em si, né? O cultivo do café especial no Brasil, o saco desse café vale uma fortuna.
Eu estava vendo realmente esses dias uma reportagem sobre a quantidade de segurança, câmeras, pessoas armadas, para controlar um galpão que armazena café no Brasil, né? Tamanho o custo de um saco de café para produzir, né? Bom, acho que isso aí é uma coisa que, obviamente, tem mecanismos hoje para controlar. Falando agora da aplicação, né, da cannabis medicinal. Quais são as indicações clínicas com mais resultado real para o usuário, né, para o paciente, do uso da cannabis na medicina? Existem duas coisas. Existem onde que há mais solidez científica, médica, né, nos artigos, digamos assim, e o que há indícios de prática médica, né? Eu vou dividir assim didaticamente, porque em um caso, quando a gente busca informações sólidas científicas, o uso é ainda um pouco restrito, tá? E restrito aos casos de epilepsia, sem dúvida, já é ponto pacífico, né? Canabidiol para epilepsia não é mais uma discussão. A discussão agora é só se ele vai ser primeira escolha ou continua sendo um produto só utilizado em casos refratários a outras medicações, tá? Mas funciona, né? A outra aplicação mais conhecida, com mais histórico, é na oncologia como adjuvante à quimioterapia, né? Para promover bem-estar. Tá? Já existe produto registrado, etc. Mas o que está ganhando muita força, né, é o uso como analgésico, né, e anti-inflamatório, é sempre uma duplinha que vem junto, em casos de dores oncológicas, né, dores do câncer e dores de origem neuropática. Tá? Isso está ganhando muita força e no início a literatura médica ficava dividida. Agora ela está se tornando um pouquinho mais consistente, inclusive com um medicamento registrado que é para esclerose múltipla também se tornando um medicamento para uso em dor. Tá? E esse, acabei de mencionar, é o terceiro ponto em que não há mais questionamento. Né? Na esclerose múltipla existe já um medicamento registrado, né, que é o Sativex, no Brasil comercializado como Mevatil, com estudos clínicos, grau farmacêutico, etc., inquestionável, digamos assim, a qualidade, eficácia e segurança garantidas, né, e que ele começa a ser utilizado para outras aplicações. Na esclerose múltipla, ele é usado para rigidez muscular, né, que se chama espasticidade, dificuldade de iniciar movimentos, e gradativamente ele começa a ser usado em outras doenças que também apresentam espasticidade e também na redução de dor propriamente, porque o que os pacientes começaram a relatar com o uso é que o movimento se torna mais fluido e menos dolorido, né? Então você tem menos dor. Então, naturalmente, as duas aplicações começam a ser usadas na medicina. A questão é que para um uso off-label, né, um uso que não é o registro, você não precisa de estudo clínico, né? É uma descrição do médico, o médico que decide. Então acaba que a prática médica acaba tomando como verdade certas coisas que eventualmente a literatura científica ainda não chegou, né? Ou não fez um estudo clínico ainda controlado. Tá? E os médicos em si já têm usado para melhora de sono, para redução de ansiedade, né? Para autismo é algo que vem sendo muito discutido, começam a sair artigos, inclusive artigos brasileiros, mostrando que há melhora na redução do comportamento agitado e até violento que alguns autistas têm, né? Mas também na melhora do neurodesenvolvimento. Então, autistas não verbais que eventualmente começam a conseguir verbalizar, problemas de desenvolvimento de ordem mais geral, algumas crianças que não têm dificuldade de andar e começam a conseguir andar, né? Aparentemente, o pano de fundo para todas as questões de desenvolvimento, autismo e epilepsia é comum, é a questão da atividade elétrica descontrolada no cérebro, que a partir do controle com os canabinoides propiciam um neurodesenvolvimento mais adequado, né? E o futuro fala ainda em doenças ósseas, algumas pessoas falam em doenças metabólicas. Saiu um paper recente do grupo da USP de Ribeirão Preto mostrando a redução de sintomas de burnout em estresse crônico, então muito interessante a aplicação de canabinoides para isso, muito ampla até eu diria, né? E também saiu um estudo canadense na redução das consequências da Covid, né? Então, tanto no aspecto da tempestade de citocinas, né, reduzir, digamos, os malefícios dessa inflamação descontrolada, e na reabilitação da síndrome pós-Covid. Tá? Essa questão de pessoas que continuam sem sentir cheiro, por exemplo, têm sido reabilitadas, né? Claro, são casos iniciais, mas se fala em canabinoides como um adjuvante para esse tipo de disfunção. Então, é muito interessante, né? Você olha assim, as potencialidades são imensas.
E sempre que me perguntam por que isso, porque obviamente não existe nenhum outro medicamento, ou mesmo classe de medicamento, que tenha tanta aplicação, né? Parece até inverossímil, parece história de pescador, para contextualizar aqui de Floripa, né? A grande questão é que os canabinoides eles agem na homeostase do organismo, eles agem no equilíbrio, né? Então tudo que tem a ver com redução de inflamação, com neuroproteção, com melhora de regulação de neurotransmissão, eles podem atuar. E virtualmente é tudo, né? Tudo que acontece no organismo. Essa é a melhor explicação possível hoje para a gente entender por que os canabinoides têm efeitos tão amplos, porque é sem precedente na história. Interessante isso, bem interessante, Fabrício. Ainda mais esse posicionamento agora em relação a essa, realmente, que é um problema sério que a gente vai enfrentar, né? A recuperação dos pacientes pós-Covid, né? E eu estou percebendo casos próximos, assim, de pessoas que estão extremamente debilitadas, né? Em função dos agravantes da Covid nos seus respectivos organismos, né? Interessante, cara. Mais uma luz no fim do túnel aí pra gente, né? Recentemente, Fabrício, agora mudando um pouco aqui, né, falando um pouco mais de mercado, a gente teve uma quebra de patente no Brasil, né, do canabidiol, do CBD, de uma farmacêutica paranaense, se eu não me engano. O que isso reflete no mercado, né? Isso é considerado um avanço ou um retrocesso nesse mercado? Depende de quem está olhando, né? Para o dono da patente, certamente um retrocesso. O dono da patente não, né? Isso foi um tema bastante polêmico, né? Eu tive uma participação direta aí nessa história. Inicialmente, né, contando assim ao longo do tempo, essa farmacêutica, ela foi a que primeiro teve a iniciativa de atender a regulamentação 327, essa que permitiu a fabricação e registro, vamos colocar assim, uma notificação sanitária, né, tecnicamente não é equivalente a um registro, mas é semelhante, que autoriza a comercialização na farmácia. Então ela foi muito bem sucedida em ser a primeira a atender os requisitos da Anvisa e colocou o produto na farmácia, né? Ninguém questiona o pioneirismo, competência, etc. Mas junto a isso veio uma tentativa de patentear a aplicação e composição do canabidiol, né, que muitos, incluindo eu, entenderam que não era aplicável, que não tinha inventividade, né. Óbvio, a patente é um mecanismo comum da indústria farmacêutica de tentar gerar uma barreira de entrada, né, de gerar uma certa proteção ao produto, e muitas vezes elas se aplicam, né. No caso dos produtos naturais é mais complexo, e esse é um motivo frequente de por que as indústrias farmacêuticas não querem entrar na linha de produtos naturais, né. No Brasil, não se patenteia, digamos, o produto, a molécula, né, a planta, qualquer coisa assim. E aí se tenta patentear a composição, processo industrial, formulação. A tentativa aí de patentear a composição, ela foi uma jogada, a meu ver, desleal, né? Desleal e desnecessária. Eles tentaram patentear a composição de CBD, de canabidiol, inclusive contendo outros canabinoides, em óleo, né, óleo de milho, que é uma coisa que já se conhece há 35 anos, né? Então, quer dizer, inclusive o primeiro artigo mostrando esse tipo de composição na epilepsia com eficácia é de um brasileiro e que era orientador de um dos autores da patente. Quer dizer, a pessoa não pode nem alegar desconhecimento, fica muito feio, né? Eu acho feio, publicamente escrevi sobre isso, né, reconhecendo o mérito do pioneirismo, mas criticando essa abordagem, né? Isso criaria um mecanismo artificial de monopólio, né, ou pelo menos de ameaça às demais empresas, às associações, qualquer um que tentasse fazer essa composição, e aí houve uma mobilização, primeiro de apresentação de subsídios técnicos ao INPI para que não aceitasse a patente, por algum motivo que ninguém conhece, né, o INPI aceitou, né? Houve aí uma certa polêmica, porque na época teve ministro tirando foto com o dono da empresa e publicando no Twitter, né? Então, obviamente, a suspeita de um favorecimento, né? Até porque, infelizmente, o tempo de concessão de uma patente farmacêutica no Brasil é muito lento, né? É coisa de 8, 10 anos, e essa patente foi concedida em 2 anos, menos 2 anos até. Então, assim, vários fatores incomuns, né? E aí o que acontece é que depois da concessão da patente, houve uma mobilização, incluindo também uma outra empresa paranaense, pode ser que haja uma certa briga regional aí também,
Mas a Herbarium, né, que tem uma tradição grande aí de uso de planta, se levantou, foi uma das que comprou a briga e apresentou subsídio técnico no NPI, junto com outros profissionais ligados a associações de pacientes, questionaram, né, e o NPI, inclusive com o envolvimento do próprio presidente do NPI, que eu assisti numa palestra dele mencionando o caso e dizendo que acha um contrassenso enorme o NPI ter aceito essa patente e que ele pessoalmente se envolveu em fazer o NPI voltar atrás, tá? Que é algo que também não é comum no Brasil, né? O NPI não volta atrás de patente, não sei há quanto tempo, mas esse caso, dada a comoção social e o tema de importância, inclusive para o SUS, né, que está discutindo a inclusão desse tipo de tratamento na lista de tratamentos aceitos, o pessoal voltou atrás e é uma liberdade maior para o mercado. Né? Para o mercado, acho que foi positivo. E para a empresa, bem ou mal, ela já está comercializando, né? A patente não vai fazer tanta diferença assim. Falando em mercado, agora a gente sabe que tem fundos de investimento de cannabis, né, Fabrício, que estão bombando aí, né? A minha pergunta é, tu já está investindo em fundos de cannabis? Uma ótima pergunta também. Eu já recebi share de empresa de cannabis, então assim, o meu grau de risco vem em equity, né? Eu estou envolvido, mentoro empresas de cannabis, participo de um portal, né? Tenho o desenvolvimento de produto na área de farmacogenética, então o meu risco eu aloco assim. Empreendedor, não sei se você tem essa visão, mas eu acho que a vida do empreendedor já é tão arriscada que na minha vida financeira eu sou um pouquinho mais conservador. Eu distribuo o risco dessa maneira, né? Mas hoje... eu não sigo esse exemplo não, infelizmente. Não? Legal. Hoje já passou o período de maior boom, mas também de maior risco na indústria da cannabis. Ela está menos volátil, tá? Eu acho que é um momento bom para investir. Para o meu perfil, eu não gosto muito de montanha-russa. Então, você investir, por exemplo, num ETF, né, que segue o índice das indústrias da cannabis dos Estados Unidos, do Canadá, é muito bom. Tá? Hoje em dia tem um grande potencial. Não é aquele potencial de valorização enorme que teve 5, 6 anos atrás no Colorado, quando tudo começou, né? Muita gente fez muita grana, foi similar ao Bitcoin, aí foi uma bolha verde, né, da cannabis, então não estamos mais numa bolha, mas também não estamos mais sujeitos a um risco de quebradeira que aconteceu em 2019 e 2020. Tá? Quem não é do mercado talvez tenha lido até diferente, mas aconteceram grandes fusões, grandes aquisições nesse mercado e não foi por um bom motivo, tá? Foi por um mau motivo. As empresas líderes do mercado estavam quebrando, as líderes, tá? Não estou nem falando das menores. 2 ou 3 que eram um pouco mais sólidas, né? Tipo a GW, que eu mencionei, que tem produto farmacêutico registrado, né? O Mevatil é deles, o Epidiolex é deles, que são respectivamente o produto para esclerose múltipla e para epilepsia. Essa se mantém em voo de cruzeiro, né? Ela também não participou da bolha, porque o mercado farmacêutico é um mercado devagar e sempre, consistente, é outra história, né? A indústria da cannabis, que deu aquelas oscilações malucas aí nos valores, né? Ela se manteve muito por conta de especulação, né? Empresas captando montantes muito maiores do que podiam realizar, sobretudo no Canadá, mas também um pouquinho nos Estados Unidos, saíram comprando um monte de empresa para justificar a alocação de capital. Aí, em dado momento, não tinha mais empresa para comprar, não sabiam mais o que fazer com aquele dinheiro, a receita não estava de acordo com o valuation, começaram a sofrer down round, né, valuation menor do que da oferta pública, algumas tiveram que reduzir a oferta pública de ações, então foi feio, né? E muitas delas, até para justificar a alocação de capital, fizeram footprint de produção muito superior à demanda no planeta. No Oregon tem uma história engraçada, havia 5 vezes mais produção de cannabis do que pessoas para consumir, mesmo se todo mundo fumasse todos os dias. Esse foi o grau de excedente de produção que teve, tá, no Oregon, né? Numa época em que nos Estados Unidos você não podia fazer cruzamento interestadual. Então imagina o que acontece com isso, né? 2 coisas, ou as empresas quebram ou vão ao mercado negro, né? Não tem outra saída, tá? Felizmente a gente passou desse momento. Muitas empresas quebraram ou sofreram um processo de fusão, tá? Você consegue olhar aí facilmente na internet, em sites de press release do mercado, fusões de centenas de milhões de dólares, tá? E quem não sabe o bastidor, né, acha bonito, mas na verdade foi por mau motivo. E hoje
muito fácil comprar fazenda de cânhamo no Colorado ou no Oregon, muito fácil mesmo. Você compra assim pelo preço de um apartamento em Florianópolis, tá? Quem quiser entrar no ramo aí, mas eu não aconselho, porque quando eu comecei nessa história, o quilo do CBD estava em torno de $30 mil, $40 mil. Hoje ele está em torno de 600. Tá? A redução do custo, que por um lado é bom, que torna os produtos mais acessíveis, mas do lado da produção, claramente, produzir cânhamo, extrair CBD não é mais suficiente para você se destacar no mercado. Né? Então, novas fontes mais sustentáveis, mais tecnologia, patente, registro de produto, aí entra numa área legal, uma área que eu sei que eu e você gostamos bastante, né? Que é realmente a área de tecnologia, biotech e indústria da saúde. Tá? Para mim, felizmente, chegou nesse ponto. Simplesmente a plantação de commodity não é do meu perfil. Né? Então esse é o cenário, mas para quem quer investir, acho que é uma boa, viu? Só tem que entender de tecnologia. Quem sabe bate na porta do Valmor ali, toma um cafezinho, né? Bate um papo sobre tecnologia, porque só cannabis já não dá mais dinheiro. Bate na minha porta que eu passo o teu contato para tomar as providências e ter um entendimento real do mercado. Realmente, no meu ponto de vista, hoje o mercado todo chegou num ponto em que a tecnologia é necessária, né? E é nisso que eu estou apostando minhas fichas, né? Estou colocando minha energia. Então, participo de um portal de venda de CBD, porque isso acho que é a maneira que a gente torna os produtos acessíveis, né? Ele chama Cannabis 2 Go, é um portal ligado a uma empresa que faz importação de medicamento, My Pharma 2 Go, né? Então convido vocês a darem uma olhada, a acessarem o portal se tiverem interesse nessa área, né? A partir do recebimento da prescrição, 10 dias o produto na sua casa. Além disso, participo de uma iniciativa muito legal, eu ajudei a criar, fui o inventor do My Cannabis Code, que é um painel de farmacogenética voltada ao entendimento do metabolismo, do risco de eventos adversos associados a cannabis, para desenhar o melhor produto e a melhor terapia baseado na genética. Né? Essa é uma tendência fortíssima, não só nessa área, né? Mas também nessa área, a farmacogenética é bem interessante. Esse painel My Cannabis Code também é comercializado pelo mesmo portal, pelo Cannabis 2 Go. E vem novidade por aí, né? Uma das empresas que eu estou mentorando e que agora já está pronta para receber investimento, a gente acabou de concluir com sucesso o MVP, é uma empresa de biologia sintética, em que a gente obtém canabinoides, né, e outras moléculas a partir de organismos geneticamente modificados, nesse caso o fermento de pão, o fermento da cerveja, né? Então muitas aplicações industriais, seja como biofábrica ou seja mesmo na indústria de alimentos, né, que é uma grande tendência no Canadá a incorporar CBD em bebidas, por exemplo. Então a gente vai começar a tatear também esse mercado e essa empresa está aberta para investimentos. Quem tiver interesse na área, for um estratégico da área de saúde, né, ou quiser realmente conversar a respeito, eu estou aberto. Lembrando que muitas pessoas vão buscar ser investidores nessa área olhando para o que aconteceu no Colorado há 5, 6 anos atrás. Né? Quero plantar cannabis. Ainda pode ser uma oportunidade, mas em proporção muito menor e certamente com mais tecnologia. Eu recomendo realmente falar com pessoas que estão acompanhando esse mercado, porque existem outras vertentes portadoras de futuro. Essas 3 que eu mencionei, eu acho que são 3 que valem a pena, né? E chamo a atenção aí para a biotecnologia que está vindo com tudo para impactar a indústria de cannabis com menos resíduo e com muito mais sustentabilidade e ganho de escala. Tá? Essa é a busca aí da SimBD, que é essa empresa que eu acabei de mencionar. Perfeito, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por ter tido essa conversa conosco aqui, que eu achei sensacional. Aprendi muito contigo aqui, Fabrício. Convidar novamente o pessoal a curtir, né, dar um likezinho aqui, seguir as nossas redes sociais, seja no Twitter, no Instagram, no YouTube. Não deixar de acessar o fizwicked.org.br. Legal, agradeço. Eu também achei que foi um papo muito interessante, né? Frequentemente a gente vai conversar com as pessoas e é muito um papo do beabá, do início, é muito legal quando a gente consegue se aprofundar assim e falar de detalhes, né? Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui também. Até a próxima. Até a próxima, valeu, um abraço, gente.